Então, conta aí um pouquinho para a gente, para os nossos alunos, como é que a gente analisa uma proposta de uma discursiva sob o ponto de vista sociológico, né, das atualidades, porque eles já estão cansados aqui de me ouvir falar como a gente analisa sob o ponto de vista da língua portuguesa, né? Mas e para esses concursos grandes, o que a gente precisa trazer para uma discursiva para ela ficar assim muito boa, consistente e atender o que a banca está pedindo? Olha, Cris, eu acho que a gente precisa pensar, antes de mais nada, por que a discursiva está numa prova dessa? Por que a discursiva é importante para um concurso público? Por um capricho. Vamos ver se essa pessoa sabe escrever bem. Escrever bem é fundamental, mas a discursiva é uma forma do candidato mostrar para a banca que ele não é uma pessoa alienada, que ela é uma pessoa que entende o que está acontecendo no mundo. Alguns cargos públicos exigem das pessoas um conhecimento que não é só teórico e técnico da função que faz, mas um conhecimento social, né? Não é só um burocrata que bate carimbo. Às vezes a redação está ali para que a pessoa consiga provar que ela tem visão de mundo, que ela assiste jornais, que ela consome informação em profundidade, que ela sabe processar informações, que ela sabe colocar isso no papel. Então são duas tarefas principais. As duas são bastante complexas, por isso a redação é fundamental para qualquer concurseiro. Né? Ela é fundamental para aprovação por causa disso, porque não é todo mundo que tem essas duas capacidades. Primeiro, escrever bem, colocar no papel, mas segundo, colocar o que no papel? Um tema sobre meio ambiente é um tema fortíssimo em 2025. A gente tem vivido tragédias ambientais, a gente tem vivido uma urgência cada vez maior sobre as questões ambientais. Agora, sim, a pessoa precisa se atualizar sobre isso. Ela precisa ler, ela precisa entender quais são as questões principais, né? Ela precisa dar conta de colocar isso no papel de um jeito organizado. Então, por isso a sociologia é uma aliada muito importante, porque é uma forma da gente analisar com mais complexidade, sair dos temas rasos, né? Sair do lugar comum. Por exemplo, já não é aceitável que um aluno use a expressão aquecimento global. A gente já não usa aquecimento global. Não se trata necessariamente de um aquecimento, mas de uma desregulação ambiental geral. Você pode ter, por exemplo, um inverno mais curto, mas mais rigoroso, como aconteceu no Texas ano passado. O estado do Texas ficou sem gás, porque pela primeira vez o inverno foi muito rigoroso, mas muito curto. O próprio jargão jornalístico vem falando de emergência climática e outros nomes mais adequados. Então, quando a gente está usando novos termos, se atualizando, a gente está saindo em vantagem em relação aos outros candidatos. Porque você, professora de português, redação, você sabe, eu falo isso sempre para meus alunos, a nossa ferramenta é a palavra. Exatamente. Então a gente tem que aprender a usar com muito cuidado. Achei interessante você tocar justamente, né, nessa coisa da seleção vocabular, porque eu falo muito aqui durante as aulas, a gente precisa ter seleção vocabular, cuidar da seleção vocabular, e passa pela atualização. Você tem que se atualizar dos termos que podem ser utilizados ou não para mensurar, para mostrar justamente esse poder, esse conhecimento que a sociologia traz para a gente.